Fala galera, beleza? Sou o Bruno, professor de Química. Vamos para mais uma videoaula hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo que cai direto em todos os vestibulares. No Enem também cai direto o cálculo estequiométrico. E essa aqui é uma questão diferencial, hein? Tipo de questão de estequiometria é diferencial porque o pessoal todo costuma ir mal nessa matéria. E aí nós vamos preparar aqui para isso não acontecer com a gente poder arrebentar na prova de qualquer vestibular que a gente for fazer. Só um breve comentário. O que vem a ser os cálculos estequiométricos? Estequiometria, a definição do termo é medida da quantidade, tá? Então, o que acontece? A gente diz em outras palavras que os cálculos estequiométricos eles são nada mais do que a parte da química na qual a gente estuda quantitativamente uma reação química. Então a gente às vezes tem que saber montar as equações, né? E o que forma, qual produto, dependendo dos reagentes. E essa é a parte na qual a gente vai determinar as quantidades de produtos que podem ser produzidas a partir de uma determinada quantidade de reagente. Ou, para uma determinada quantidade de produto que eu queira produzir, quanto que eu preciso utilizar de reagentes. Em cima desses cálculos, então, a gente consegue fazer previsões sobre uma reação química. E lembrar que os cálculos estequiométricos eles são regidos pelas principais leis ponderais, vamos dizer as duas principais, que são a lei de Lavoisier, da conservação da matéria, e a lei de Proust, das proporções definidas. Tá? E detalhe, isso é a matéria de estequiometria, não tem matéria. Então, gente, não adianta, cálculo estequiométrico tem que fazer exercício, tá? E aí, existem vários casos. A matéria essa é o que a gente acabou de comentar, mas só a gente tem que conhecer os casos particulares da estequiometria. E como matéria é o que a gente acabou de falar, para cada caso eu vou fazer um exemplo com vocês, tá? E esse exemplo vai estar aí na descrição do vídeo. Então, é lógico que para a gente poder ter sucesso numa questão de estequiometria, eis aqui 3 passos importantes que a gente deve seguir. O primeiro passo é sempre escrever a equação química que representa a reação. Caso, óbvio, o exercício não dê equação escrita para a gente já. O segundo passo é efetuar o balanceamento dessa equação da mesma forma do primeiro passo, caso a questão também já não dê a equação balanceada. E o terceiro, que é o mais importante de todos os passos, seria estabelecer as relações estequiométricas entre os participantes da reação. Esse é o mais importante de todos. E eu vou mostrar um exemplo para vocês como fazer isso. E aí depois teria um quarto passo, que na verdade é fazer o que a questão está pedindo. Tá bom? Só um outro comentário em cima, antes da gente fazer a questão, para poder mostrar esse primeiro caso, que eu vou chamar de caso geral dos cálculos estequiométricos, é o seguinte. Gente, o problema aqui não é química. Porque química acaba na hora que a gente vai na tabela e olha as massas das substâncias envolvidas. O problema também é matemática, só que a matemática aqui é tranquila. A gente tem regras de 3 para resolver, uma multiplicação, uma divisão. Então a gente tem as operações básicas da matemática. Os problemas aqui são interpretação de texto, porque eu tenho que entender, eu tenho que sacar o que cada questão está pedindo, eu tenho que saber interpretar qual o caso de cálculo estequiométrico que a gente está fazendo. E há outro fator, o outro problema em cálculos estequiométricos é a falta de organização na hora de resolver uma questão. Então, por isso, eu vou fazer esse primeiro caso e todos os outros casos especiais, que a gente vai colocar em outros vídeos, eu vou fazer bonitinho, organizado, para vocês sacarem e evitar qualquer tipo de erro. Beleza? Então, olha só. A questão que a gente vai trabalhar em cima dela vai estar na descrição para vocês. O hidrogenosulfito de sódio é um insumo usado na indústria de fabricação na fabricação de papel e de curtume. Pode ser obtido a partir da reação representada na seguinte equação. Então está aqui a equação, né? Carbonato de sódio reage com 2SO2 e água, formando o hidrogenosulfito de sódio mais CO2. Galera, primeiro passo, sempre escrever a equação que representa a reação. E nessa questão a equação já veio escrita. Segundo passo, efetuar o balanceamento da equação. Nessa questão ela também já veio balanceada.
Aí vem o terceiro passo, que é o mais importante de todos, que é estabelecer todas as relações estequiométricas entre os participantes. E aí vem a primeira dica de organização. Toda vez que eu faço uma questão desse tipo, eu venho e coloco, olha, uma linha embaixo da equação. Por quê? Porque dentro dessa linha eu vou escrever o que a equação me dá de informação. E fora da linha eu vou colocar o que o exercício está pedindo. Então, por exemplo, vamos acabar de ler só para a gente saber o que ela vai querer. A questão está perguntando qual é a quantidade máxima de NaHSO3. Então o X está ali embaixo porque é o que o exercício quer. Que pode ser produzida a partir de 42,4 toneladas de carbonato de sódio. Então é importante a gente ler o enunciado até o fim para a gente saber quais participantes que a questão quer que a gente determine as quantidades deles. Isso quer dizer que para essa questão, por exemplo, eu não quero saber nada sobre o SO2, nada sobre a água e nada sobre o CO2. Então vamos lá agora estabelecer as relações estequiométricas. Só entre o carbonato de sódio e o hidrogênio sulfito de sódio. Então olha, como já está balanceado, aqui tem um que não precisa aparecer, vou falar que 1 mol de carbonato de sódio reage com SO2, água, para formar CO2 e 2 mols de hidrogênio sulfito de sódio. Acabei de fazer a primeira relação estequiométrica entre os dois. Fiz a primeira relação em mol. Posso fazer também uma relação em massa. Para isso eu vou na tabela periódica e determino as massas molares de cada um. Então, o carbonato de sódio, 16 vezes 3, 48, com 2 do carbono dá 60. 23 vezes 2 do sódio, 46, com 60, 106 gramas por mol. Como é só 1 mol mesmo que a gente está usando na nossa equação, então eu vou colocar que a massa de carbonato de sódio aqui utilizada é 106 gramas. Vou na tabela, olho a massa do hidrogênio sulfito de sódio, 16 vezes 3 também dá 48, com 32,80. 23 do sódio com 1 do hidrogênio, 24 com mais 80, 104 gramas por mol. Mas, como na nossa reação são produzidos 2 mols de hidrogênio sulfito de sódio, então a massa aqui é 208 gramas. E aí ficou fácil. Percebam, quando a gente faz organizado, fica fácil. Então, olhando para dentro do cercado aqui, ó, dessa linha, qual é a nossa relação entre o reagente carbonato de sódio e o produto hidrogênio sulfito de sódio? Quando eu tenho 106 gramas de Na2CO3, a gente produz 208 gramas de NaHSO3. Eu quero saber quanto de NaHSO3 eu posso produzir partindo de 42,4 toneladas, que são 42,4 vezes 10 a 6 gramas de Na2CO3. 1 tonelada são 10 a 6 gramas, então eu só troquei ali. E aí, fiquem atentos, porque tem muitas questões, às vezes, que a gente faz contas desnecessárias. Inclusive, uma dica para o Enem geralmente não cobra que a gente faça contas absurdas, que a gente demora um tempão para resolver. Tem muita questão que, se a gente usar um raciocínio em cima, a gente consegue cortar caminhos nela. Por exemplo, 42,4 vezes 10 a 6, posso falar que é 424 vezes 10 a 5 gramas. Para que isso? Posso simplificar. 424 é 4 vezes 106. Então, multiplicando cruzado, x dá 208 vezes 4, 832 vezes 10 elevado a 5 gramas de NaHSO3. Pronto. Acabamos de encontrar a massa de NaHSO3 produzida. Só que a questão está pedindo qual é a quantidade máxima em mol de NaHSO3.
E aí eu preciso fazer mais uma conta agora, que é a seguinte: o que a gente sabe sobre o NaHSO3? Está aqui, olha, lá em cima na equação, no alto, organizado. A gente sabe que 1 mol de NaHSO3 tem uma massa de 104 gramas. Nós queremos saber dessa questão quantos mols correspondem 832 vezes 10 a 5 gramas de NaHSO3. Da mesma forma, nós não vamos perder tempo fazendo conta, porque olha, 832 é 8 vezes 104. Então X vai dar aqui 8 vezes 10 elevado a 5 mol de NaHSO3. E está aí a resposta da questão. Só um outro comentário. Eu fiz aqui em 2 passos. Percebam que eu resolvi 2 regras de 3 para descobrir isso. Mas eu poderia ter feito essa questão num único passo, que é o seguinte. Vamos fazer ele aqui também, para vocês verem que é mais rápido. Mas, gente, isso são coisas que vocês vão pegar fazendo exercício. Essa maldade, às vezes procurar um caminho mais rápido, mais curto, é exercitando, tá? É familiarizando com as questões que a gente consegue descobrir esses outros caminhos. Olha só, o exercício quer saber a partir de uma determinada massa de Na2CO3, né? Porque em toneladas é massa. Qual é a quantidade máxima em mol de NaHSO3? Então, o que eu podia ter feito de cara? Eu podia pegar que 106 gramas de Na2CO3 produzem 208 gramas de NaHSO3. Porém, 208 gramas de NaHSO3 é a mesma coisa que falar 2 mol de NaHSO3. Ah, mas eu posso pegar numa regra de 3 massa com mol? Não tem problema nenhum. Numa regra de 3, o que está de um lado não tem que estar na mesma unidade do que está no outro. Mas, se aqui está grama, embaixo eu tenho que colocar grama. E se aqui está mol, embaixo eu também tenho que colocar mol, ou eu vou achar em mol. E aí, o que o exercício quer saber? Qual é a quantidade máxima em mol de NaHSO3 que pode ser produzida a partir de 42,4 toneladas, que é 10 a 6 gramas de Na2CO3, que de novo, para facilitar, eu vou falar que é 424 vezes 10 a 5, que é 4 vezes 106, e X dá 2 vezes 4, 8 vezes 10 a 5 mol de NaHSO3. Percebam, obviamente, o mesmo resultado, só que a gente fez por um caminho bem mais curto, tá? Mas, de novo, isso são coisas que a gente pega exercitando, beleza? Galera, esse foi o primeiro caso, então, de cálculo estequiométrico, a gente chama de caso geral, ou, em outras palavras, porque a gente não teve nenhum caso específico, que é o que, quando eu falo de casos específicos? Determinação de reagente em excesso, reagente limitante, pureza de reagentes e rendimento de uma reação. Nos próximos vídeos a gente vai fazer esses outros casos da estequiometria.